Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Duarte Branquinho e, como os que habitualmente me ouvem já sabem o que vou dizer, tenho mais uma vez um amigo como convidado, para não variar, e desta vez falo do Jeremy Silvares Jerónimo, que é, e isto é muito importante para o tema que vamos discutir, é um luso-francês, mas eu aqui quero fazer um ponto importante. É de facto luso-francês, ou seja, é filho de um pai português e de uma mãe francesa. Não é um português que pura e simplesmente nasceu em França e se tornou francês. É formado em ciência política, é um homem que gosta de muitos temas dos quais eu gosto também, além da ciência política, obviamente, mas a geopolítica, a história, a cultura europeia, a filosofia, e tem sido uma voz dissonante de que eu tenho gostado no jornal online Observador. Ele tem escrito vários artigos sobre, por exemplo, as direitas radicais, sobre a identidade tanto europeia como portuguesa, e lá está a sua novidade e a sua qualidade, também é preciso dizê-lo, levaram até que fosse já convidado para emissões da Rádio Observador. O que é importante porque é uma voz não só diferente, mas com argumentos sérios e não papagueando coisas que estão na moda ou fazendo comentários que é melhor nem mencionar aqui, como nós ouvimos e lemos nesse meio de comunicação social que é o Observador. O tema que nos traz aqui hoje, e sabem que é um tema que me é muito caro, ao Jeremy também, é a identidade europeia. E, como veem, isto era um tema que dava, não era para um episódio, era para uma série deles, mas vamos tentar transformar isto, como sempre, numa conversa entre amigos, principalmente entre amigos que pensam, que têm dúvidas e que gostam de procurar soluções. Jeremy, a minha introdução foi longa, mas tu mereces. Um abraço e bem-vindo a este podcast. Muito obrigado, Duarte. Bom, Jeremy, eu queria começar com mais uma vez também para não variar, lá estou a repetir-me, com uma provocação, porque tu escreveste um artigo no Observador que deu muito que falar, cujo título era O que faz de nós portugueses? Bem, esta é uma interrogação provocatória que eu gostei, mas aqui eu fazia-te outra pergunta, que é logo uma daquelas difíceis. O que é que faz de nós europeus? É uma questão difícil, há várias respostas. Existe uma Europa eterna, existe uma identidade europeia eterna, mas é muito difícil responder o que é ser europeu, o que é Europa, porque existem múltiplas respostas. O que é ser europeu, para já a nível, agora vou dizer zoológico, para ser politicamente correto, um europeu é uma pessoa que tem um determinado tipo de ADN, mas não só. É uma pessoa que fala uma determinada língua, mas não só, porque a maioria de nós fala línguas indo-europeias, contudo, os húngaros são europeus. Etnicamente não eram de origem europeia, vieram da Sibéria. A língua que eles falam não é indo-europeia, mas eu penso que ninguém vai dizer que os húngaros não são europeus. E a razão é Exatamente. simples: qualquer civilização evolui. Tudo evolui. Para um cristão como eu, e eu sou muito cristão, só Deus é eterno. De resto, e imutável. De resto, tudo evolui, os planetas evoluem, as plantas evoluem, o ser humano evolui, como uma civilização é criada por seres humanos, os seres humanos de geração a geração evoluem ao nível do seu pensamento, uma civilização automaticamente vai evoluir. É, nós, dentro do nosso corpo, temos um esqueleto, o esqueleto cresce, chega um momento já não evolui mais, mas nós continuamos a evoluir, começamos a perder cabelo, ganhamos mais massa muscular a partir dos 30 anos, o cabelo fica branco, é a mesma coisa com a civilização. Existe, digamos, uma coluna vertebral que não evolui, que é aquilo que o Dominique Venner dizia, a tradição não é o passado, é aquilo que não passa, mas a volta dessa tradição, a identidade europeia vai continuar a evoluir pouco a pouco. E a identidade europeia daqui a 3.000 anos não há de ser a mesma coisa que é hoje em dia ou que era há 3.000 anos. Por isso, o que é ser europeu? Bem, atualmente um europeu é uma pessoa cujo antepassado já há milhares de anos viviam na Europa, de religião cristã ou não, porque há europeus que seguem o paganismo, europeus ateus que são tão europeus como eu, às tantas até mais, que fala uma língua indo-europeia ou não, que segue uma tradição de respeito pela ciência, neste caso diria de procura da verdade. Porque ciência hoje em dia existe em todo o lado, a ciência é universal, a física é igual aqui ou noutra galáxia,
Contudo, na Europa sempre houve a procura do absoluto, a procura da verdade absoluta e também a procura da liberdade. Agora, não é necessariamente a liberdade da democracia liberal. No tempo dos reis havia liberdade para os homens livres, os freimens, como diziam os germânicos, os homens que tinham armas. Nós vemos também, em Homero havia liberdade. Qual era a liberdade em Homero? O rei não tinha um poder absoluto, era igual aos seus guerreiros. Aliás, é assim que começa a Ilíada, numa zanga de Aquiles com um rei. Se isso fosse na Ásia não seria possível, simplesmente porque Aquiles teria sido decapitado. Ali na Grécia é possível e os conselheiros do rei até dizem, ok, aceita a zanga do Aquiles, devolve-lhe a escrava que lhe roubaste e façam as pazes. Isto é ser europeu. A Europa é uma assembleia de povos que, de maneira livre, decidem o seu destino em comum. Por isso, mais do que nunca, isso é ser europeu face às outras civilizações. Em comum, decidimos o nosso destino. E depois, claro, há homens grandes, Alexandre o Grande, Napoleão, que vão liderar essas assembleias de povos para um destino em comum. Em primeiro tenho que notar um comentário que aquilo que mais gostei da tua resposta é não disseste, bom, não há uma resposta absoluta, única, exata, quase uma verdade universal. É claro que não há. E tu, lá está, como pessoa que pensas e lê e reflete sobre os assuntos, dizes, claro, esta é uma pergunta que tem muitas respostas e que por vezes não é óbvia. E às vezes aquilo que é muito óbvio torna-se extremamente complicado, que é o caso. E há coisas que nós, por vezes, instintivamente sabemos, ou achamos que sabemos naturalmente, como o que é um português, o que é um europeu. Para nós é uma pergunta, às vezes, até sem sentido, e quando começamos a refletir sobre ela, vemos que surgem vários problemas. Quero também fazer duas notas de que gostei especialmente. Né? Primeiro, falaste numa figura que é muito importante para nós, que é a do Dominique Venner, e se há quem tenha pensado esta questão europeia e a questão da nossa identidade europeia e principalmente da nossa continuidade, que é isso que nos interessa, foi ele, e é um historiador, pensador, quer dizer, que está connosco e que eu e tu aconselhamos. Há aqui outro lado. Foste fazendo aquilo que o Nietzsche diria uma genealogia e chegaste até à Ilíada. E não foi por acaso, não é? Acho que naturalmente aí chegaste. Eu acho que nós muitas vezes até descobrimos que somos europeus, mas é de facto, nós por vezes descobrimos, passadas as certezas da adolescência, descobrimos e muitas vezes vamos confirmar muitas coisas que sabíamos e fazendo o quê? Regressando à origem. Já agora, saltando da Ilíada para a Odisseia, é uma coisa que está naturalmente em nós. Há um regresso a casa. Há um regresso a casa que todos temos que fazer. Olha, voltando só a outro pormenor, é que pronto, começaste com um ponto que é aquele mais picante, digamos assim, que é a questão biológica. Há aqui um problema, porque isso sabemos que nos leva logo a certas acusações, a tudo. Exato. Não vamos entrar por aí. Mas há aqui uma questão que é esta. Quer dizer, não vamos sequer entrar num argumento em que, se saltarmos para outros países, outras civilizações, outros continentes, onde há também uma imensa diversidade. Sei lá, nós, por exemplo, antes de começarmos a emissão, estávamos a falar sobre a Índia. Falar sobre a Índia é que falar sobre um continente imenso de línguas, etnias, culturas. Quer dizer, que se nós formos a escrutiná-las, são completamente diferentes. Isso aplica-se a qualquer local. Por isso, vamos também ter cuidado com estas análises e às vezes essas simplificações que se fazem em relação a determinados discursos apenas para os estigmatizar e para os classificar naquela gaveta dos malditos, que nós bem conhecemos e que está cheia já a esta hora. Mas pegando até na... É um erro monumental. É um erro falar... Mas muitos, infelizmente, à direita da direita, cometem esse erro de a biologia é tudo, é completamente falsa. O que é um europeu? Um europeu ou um caucasiano? Então, mas os russos também são caucasianos, uma parte, e contudo, os próprios russos, não sou eu que eu digo, intelectuais russos, desde o século XVIII, é uma civilização diferente da civilização europeia, ou seja...
E eu vou ainda mais longe. Por exemplo, quando se fala em caucasianos, que é um termo que me custa ver utilizado hoje, porque vem por via norte-americana, não é só por vir daí, não é por isso. Inicialmente nem tinha nada a ver com a tez, nem, quer dizer, é Sim, aplicado com um sentido completamente diferente, de uma forma que hoje nem tem sentido. Se calhar é melhor ir ver de onde é que veio isso. Agora, negar tudo isso é completamente estúpido também. sim, Pronto. Mas exato. onde é que eu queria chegar? Há um lado curioso, aqui quero saltar desse lado biológico para um lado cultural, não é? Aliás, Uhum, até estou a usar os termos que usava o nosso Guillaume Fay, ainda não falámos nele, mas já fica aqui a referência, dizia que isto é óbvio que a Europa é uma identidade biocultural. E acho que neste termo composto já temos aqui todo um universo para analisar. Mas é curioso, porque eu muitas vezes, por alguns, não vou dizer outras pessoas, mas até por amigos meus, que tenho, sou acusado de ser um estrangeirado, de preocupar-me mais com a Europa do que com o meu próprio país. Eu disse, bom, mas se Portugal é a minha pátria, sem dúvida, pátria no sentido, como diria o Maurice Rollet, se é o local onde estão enterrados os meus antepassados, a Europa é a minha grande pátria, obviamente. E há um lado, é claro que eu estou a falar com um luso-francês, ou seja, alguém que cruza dois pontos do nosso continente, da nossa civilização. Mas no meu caso, que sou, como eu dizia sempre em França, sou luso-português, quando às vezes me questionavam, mas você é... Não, eu sou luso-português mesmo. Tenho, e sempre tive familiarmente, muitas influências europeias, até pela, pronto, via familiar, por viagens a seguir, por leituras, por estudo, a seguir por trabalho e tantas outras coisas. E hoje, como alguns saberão, divido a minha vida entre Portugal e o coração da Europa, como eu costumo dizer. Há aqui queria passar para este lado cultural, porque também é muito, muito importante e por outro motivo, porque leva-nos àquilo no qual para o qual ambos contribuímos, que é aquilo que se chama um combate cultural ou o combate das ideias. Nomeadamente, quando eu digo que escreves para o Observador e tens um alcance nisso, eu também escrevo para outros jornais, outros meios de comunicação, outras revistas. Isso tem uma influência e nós tentamos pelo menos passar essa influência. Ou seja, somos pequenas formigas nesta grande luta cultural. Jeremy, que me dizes da importância, isto agora é o momento gramsciano do programa, a importância deste combate cultural na afirmação de uma identidade europeia? É importantíssima. Essa pergunta faz sentido hoje em dia, não teria feito sentido em 1850, simplesmente porque em 1850 os europeus sabiam bem o que é ser um europeu, um alemão sabia bem o que é ser um alemão, e porque a verdadeira cultura, lá está, aquela cultura que o Dominique Venat falava e que é eterna, tinha a força toda. Faz sentido a partir do pós-Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, de maio de 68, que é importante referir, não é um acontecimento francês, mas ocidental mesmo, na Europa e nos Estados Unidos da América. Houve um ataque à identidade europeia. E por que razão? É muito simples. Um povo sem memória é um povo facilmente moldável e facilmente será dominado por elites completamente corruptas e desenraizadas. É aquilo que acontece. Por isso, essa luta cultural é extremamente importante e a primeira importância dessa luta é relembrar aos jovens europeus o que é ser um europeu, não terem vergonha dos seus antepassados. Os nossos antepassados também cometeram atrocidades, é verdade, mas qual antepassado não cometeu atrocidades? Eu posso ir à China e a etnia Han cometeu atrocidades contra outras etnias. O sul da China não tinha anos ainda no século XV. Eles fartaram-se de cometer massacres à torta e à direita. Será que um chinês tem que ter vergonha de ser chinês? Não. Um chinês, neste caso, não, porque tem uma grande civilização multimilenar. A importância da luta cultural é mesmo lembrar aos europeus quem eles são, não terem vergonha daquilo que eles são e, sobretudo, passarem às próximas gerações aquilo que é ser um europeu. Isso é importante, porque, volto a dizer, a Europa é como uma Assembleia de Povos, democrática, a verdadeira democracia, não é essa democracia partidária. Não quero que as pessoas pensem que eu sou um destes democratas atuais. Eu sou democrata, mas quando eu falo de democracia, falo da verdadeira democracia. A verdadeira democracia é essa Assembleia dos Povos, liderada por grandes homens. E é preciso passar essa ideia aos europeus. O problema é que hoje em dia eu vejo, até eu tenho uma sobrinha adolescente, a história, a maneira como ela é ensinada na escola. Existe uma luta metapolítica do lado da esquerda e o problema é que a esquerda dominou no pós-Segunda Guerra Mundial
E contrariamente àquilo que certas pessoas como o Henrique Zemmour podem dizer, a direita está a vencer a luta meta política, não é bem verdade. Tanto que a nossa identidade ainda é esmagada por um gigante, e este gigante é a esquerda. E quando eu falo da esquerda marxista. Sim, 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 sem dúvida. Mas tocaste aí num ponto, bem, em vários, mas aqui num ponto principal que queria pegar, que é o seguinte: esse ataque, óbvio que é o da ignorância da história, da ignorância da nossa própria cultura. Vou dar dois exemplos. Aliás, mesmo muitas das pessoas, eu às vezes, sei lá, pessoas que me acusam de não ligar a Portugal, eu por vezes, por vezes, quase todas as vezes, são pessoas que, se explorarmos minimamente, atenção, não estou a falar sequer de coisas estranhas, são pessoas que desconhecem, por exemplo, Camões e figuras. Fernão Lopes. Camões se calhar saberão de nome, mas não sabem quem foi Fernão Lopes. Isso, eu tenho problema com pessoas que se arrogam campeões da Portugalidade, da nacionalidade portuguesa, sem saberem o básico. Mais, não sabem sequer falar português. Mas não conhecem sequer o seu próprio país. Se calhar já foram à República Dominicana numa excursão a beber cocktails e, quer dizer, cada um se diverte como quer, mas e nunca foram atrás dos montes. Ou seja, há aqui isso é há aqui este problema. Eu lembro-me quando estava no, quer dizer, não quero estar aqui a contar muitas histórias pessoais, mas eu lembro-me é óbvio que eu, em jovem, tinha visitado certas partes do país, mais a sul, naturalmente, porque era a questão das férias, mas eu, no final do liceu, início da faculdade, eu lembro-me de fazer, aliás, quando comecei a ter carro, fazer grandes viagens por Portugal, olha, que está agora hoje muito na moda, pela N2 até ao Val do Douro, explorar, ir ao norte do país, os Jerez, os Castros, todas essas. Eu tinha uma necessidade de conhecer, até porque conhecia certas particularidades de outros países, chocava-me não conhecer as do meu próprio país. Isso é aquele conhecimento, lá está, é aquela genealogia de que falávamos. Esta palavra que eu usei também não é inocente, porque uma vez, há muitos anos, em conversa com um grande amigo meu que trabalhava, aliás, nesta área da genealogia, e num almoço entre amigos e na brincadeira, houve um que se meteu com ele a dizer, mas isso no fundo é tudo mal gravíssimo, são pessoas que querem ter grandes nomes e querem se armar ao pingarelho. E por outro lado, o que é que isso interessa para a minha vida hoje? E ele deu-lhe uma resposta e disse, e às vezes diz-me uma coisa, o que é que fazia o teu bisavô paterno? E ele parou e disse, olha, não sei. Eu disse, tu já pensaste como bisavô é alguém que está tão próximo de ti, na tua família, e tu não fazes ideia quem foi, quando nasceu, quando morreu. E aqui eu estou a puxar, já visto, para um lado íntimo, familiar, até porque eu entendo, claro, a nossa pátria como uma grande família e a nossa grande pátria como uma família ainda maior. E aqui há este conhecimento até da família. Nós muitas vezes não sabemos sequer, muita gente, eu estou a falar de pessoas amigas e próximas de mim, não sabem o que fizeram os seus bisavós. Não têm a mínima, nem onde nasceram, nem quando nasceram. Têm uma vaga ideia que vieram, não sei, do Alentejo, do Minho, seja de onde for, mas nunca se preocuparam. Essa procura pelas raízes, esse conhecimento das raízes é muito, muito importante. Agora, outra coisa, Jamie, queria passar quer dizer, uma instituição à qual eu estou ligada, como tu bem sabes, e como saberão muitos dos que nos ouvem, que é o Instituto Iliade. Eu gostava que falasses um pouco disso, porque até como, não só luso-francês, como francófono, e como conhecedor da cultura francesa, queria pegar no Iliade, e não só, e como tu tens, aliás, muitos amigos em França, qual é a importância, porque eu já me alarguei, para também não variar, mas eu concordo que, não vou dizer que concordo com o Zemmour, porque isso, nesse aspecto, mas eu acho que há uma reação. Eu acho que não estamos a vencer a batalha cultural nenhuma, mas há uma reação e é notória. E isso era uma coisa que a esquerda e os filhos de maio de 68, de situação militar, não estavam habituados. E de facto há isso. E eu acho que a França está neste momento a liderar este caminho, pelo exemplo. Eu acho que e à cabeça está o Instituto Iliade, mas
Tu que conheces também muito bem a realidade francesa, que me dizes deste exemplo francês no combate cultural? Eu conheço a Ilíada, de facto, desde a sua criação. É engraçado que eu, em 2014, fui convidado aqui numa rádio Cova da Beira para falar sobre o tema Europa e Identidade e a imigração. Fantástico. Tinha eu acabado de fazer 26 anos e, na altura, falei do Ilíada, que tinha organizado em junho de 2014. Eu fui convidado em setembro. E é que ele, na altura, quando começou a Ilíada, ninguém conhecia, até em França ninguém conhecia, houve para aí 200 pessoas, e 4 anos depois, em 2018, eu assisti ao meu primeiro Ilíada, depois assisti a mais três, e logo no início eu senti que era algo diferente, é algo de sério, em que pegaram mesmo nessa luta metapolítica e é extremamente importante. Eles não tentam fazer política, eles não querem criar um partido político. A ideia deles é criar uma luta metapolítica, conseguir ganhar o mundo das ideias na ágora, o mundo dos debates, e utilizar essas ideias para conseguir acordar os jovens europeus, e ideias que podem ser utilizadas por outros partidos de direita. Nisso, eles, olha, nisso são democratas. Qualquer partido de direita pode utilizar os textos do Instituto Ilíada, os livros do Instituto Ilíada, e é a mesma ideia. Não é eles ganharam poder, é eles influenciarem as ideias na Ágora para depois os povos da Europa votarem em partidos que podem ou não, e o não é importante, representar a verdadeira identidade europeia. O não, o Duarte riu-se porque ele sabe bem o que eu quero dizer. Por vezes votamos em pessoas que pensamos nos representarem e depois apercebemos-nos que são apenas burguesas. E agora eu, quando utilizo a palavra burguês, não é uma pessoa que tem muito dinheiro, é burguês. Não, burguês, como dizia o Dominique Venner, não é tanto o dinheiro que se tem na conta bancária, é um estado de espírito, é uma certa cobardia, é uma certa submissão aos valores da altura e é sobretudo uma submissão ao dinheiro. O burguês vende a sua identidade e a sua própria família, se for preciso, para salvaguardar o dinheiro da sua conta bancária. Isso é um burguês, é um estado de espírito. E de facto, o Instituto Ilíada tem uma importância fulcral hoje em dia porque ele está a conseguir reunir intelectuais identitários e podem ser de direita mais centro-direita, até podem ser de direita radical, extrema-direita, pouco importa. Está a reunir até pessoas de esquerda. Também é importante dizer, o Instituto Ilíada teve algumas pessoas que eram mais de esquerda, mas preocupados com a identidade, tornaram-se mais de direita e agora estão a escrever livros com o Instituto Ilíada. No sentido em que as pessoas, os identitários, estavam completamente divididos. E o que o Instituto Ilíada fez foi juntar essa massa de intelectuais, de pessoas que estavam no seu cantinho, e permitir-lhes um espaço onde eles podem partilhar ideias e, sobretudo, passar essas ideias através da internet, através de vídeos e através de livros. Isso é importante. O Instituto Ilíada criou como que um espaço, uma citadela, onde nós podemos proteger e passar as ideias para o resto dessa grande família que é a família europeia. Isso é Ah, novo. estou inteiramente de acordo e sabes que, bem, mas eu sou suspeito, porque não é porque estou ligado naturalmente ao Instituto, mas eu acho que sim, que é um belo exemplo. Eu já não é a primeira vez que neste podcast falo nele e vou continuar a falar porque acho que é o exemplo a seguir. Jeremy, não estamos quase a acabar, mas ainda temos a parte habitual do final do programa, de que eu gosto especialmente, uma parte cultural, onde eu pergunto sempre ao meu convidado, como tu sabes, que livro ou filme leu, ou quer ler, quer aconselhar, ou o que gosta mais, ou o que gosta menos, ou algo que quer dizer às pessoas para evitarem também, por acaso acho que ainda não aconteceu. Mas eu já falei muito mal aqui de alguns filmes, mas queria perguntar-te, e pelo que eu já percebi, acho que tens aqui acho que vais jogar aqui uns ases de trunfo e se calhar é melhor passarmos já para essa parte, porque senão depois não temos tempo para estas sugestões culturais. Que filme ou que livro é que nos trazes? Um filme que eu trago é um filme francês que voltei a ver há pouco tempo e é um dos meus filmes preferidos. É um filme chamado La Grande Illusion, com três grandes atores: o Jean Gabin, que era um dos grandes atores franceses da altura, o Pierre Freinet, que era um ator de origem nobre, e o Erich von Stroheim, que era um ator húngaro que se fazia passar por um nobre de origem húngaro-alemã. Na verdade, não era nada nobre, mas era um excelente ator. É um filme de 1937 que foi acusado na altura pelos pacifistas de ser um filme guerreiro, que foi acusado pelos franceses, os Va-t-en-Guerre, que era um filme
como sendo um filme pacifista, que foi acusado também pelos nazis como sendo um filme pacifista, e na verdade foi acusado pelos comunistas de ser um filme pró-capitalista e pelos capitalistas de ser um filme pró-comunista, mas na verdade é um filme importantíssimo para a longa memória europeia. Sobretudo, a história é simples, é dois pilotos franceses que são apanhados pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial e são enviados para um castelo com um campo de prisioneiros, e o chefe deste campo de prisioneiros é o tal ator húngaro, o Erich von Stroheim, que é na altura, na história, quer dizer, um general alemão, e há uma parte em que o general alemão fala com o piloto francês, que é um nobre na história também, são ambos nobres, e ele diz uma frase que resume o filme todo, mas sobretudo resume tudo aquilo que aconteceu desde 1914. Ele diz ao francês, quer seja a França a ganhar, quer seja a Alemanha, nós já perdemos. Ele, quando diz nós, é nós, os nobres, nós, aqueles que lideravam essas assembleias de povos europeus, aqueles que há milhares de anos lideravam os europeus, e sobretudo aqueles que defenderam os europeus quando outras civilizações tentaram englobar a pequena Europa. E só por essa frase digo que é dos melhores filmes que eu já vi, porque ele explica E é tudo. A Europa verdade, é eterna verdade. destruiu-se em 1914. E a nobreza que nos seus ombros, tal um Atlas, segurava toda a civilização europeia, perdeu face à burguesia, de quem falávamos. Muito bem. Bem, Jeremy, eu bem dizia que ias trazer aqui um astrunfo, bem, trazer a grande ilusão do... Eu acho que não disseste, é do Jean Renoir, já agora, pronto, para quem quiser a É do Jean referência. Mas Renoir e eu ele acho que também as escreveu. pessoas... Bem, há uma coisa que... Bem, não vou alargar-me sobre esse filme, senão já dava outro episódio. Mas isso é um filme extraordinário. Quem não viu, veja. Quem já viu, reveja. E tem uma coisa que o que eu gosto especialmente nesse filme. É um filme que está extremamente bem escrito e bem representado. E não precisa de mais nada. Eu, aliás, gosto de lembrar isto, e eu cada vez gosto mais disso, numa era em que os filmes são reduzidos aos efeitos especiais. Ora, aqui estão... Os diálogos são formidáveis e lá está. E são profundos e filosóficos e tocam-nos especialmente. Mas, bom, tu falaste num filme... Bem, um filme extraordinário. Eu vou falar... O meu exemplo de filme é outro. Eu falei até nisto, não passa publicidade, mas o podcast é meu, eu posso fazer autopublicidade. Falei neste filme, este filme inspirou-me um artigo que eu escrevi no mês passado, já nem sei quando é que foi, mas não, há 2 meses, talvez, no Sol, que é um filme que se chama À Sua Imagem, é um filme francês, um filme do Thierry de Peretti. Como veem, Peretti é um nome italiano, está aqui, percebe-se que é um filme de um corso, e esse é o tema que mais me interessou no filme. E este filme, mas eu aconselho as pessoas a lerem o que eu escrevi no Sol sobre isso, é um artigo chamado A Função do Fotógrafo. Esse filme, como se passa na Córsega e durante a luta da independência, que é um tema que me interessa muito, eu acho, ao contrário do que um grande amigo meu pensou, que é crítico de cinema, mas eu gostei muito deste filme. E outra coisa, foi um filme que eu fui ver ao cinema, coisa que já não fazia há muito tempo, e do qual gostei, coisa que também há muito que não acontecia. Por isso eu aconselho, este filme está bem representado, está bem escrito. É claro que faltam coisas. Eu podia enumerar aqui uma série de defeitos, de coisas que eu gostaria que o filme falasse. Mas o que eu gostei especialmente é que mostra a cultura da Córsega. Lá está, como ela é hoje, naquela época, como se passava. Ou seja, também não é uma idealização da Córsega, também não há uma total modernização. Há uma parte no filme que eu gosto imenso, que é o canto corso, que é lindíssimo, lindíssimo. E, aliás, tem muitas semelhanças com o canto alentejano, o que é curioso, mas eu aconselho muitas pessoas a verem isso. E depois a questão da militância juvenil, nisso o filme está extraordinariamente bem feito. E o tema é interessantíssimo. E tem partes faladas em corso, eu gosto de outras línguas estranhas, então é ainda mais interessante. Por isso, vejam, o filme é de 2024, estreou só este ano em Portugal, por causa da Ainda não capa. vi, mas ainda Mas não claro, vi. hoje com a internet, com esse acesso, é mais fácil. E, Jeremy, passamos aos livros, é melhor.
Livros, são 2 livros que eu voltei a ler, e um terceiro que nunca tinha lido, que tinha aqui de lado. Os livros quais é que são? São 2 livros do Sylvain Tesson, Petit traité sur Aí, é bem. l'immensité du monde, e outro, Como está calor, é Un été avec Homère. Só Oh, podia. não. Porque o sol português, e então o sol da beira, é quase como o sol da Grécia. Oh, E Jeremy, uma desculpa lá, pessoa... tenho que interromper-te aqui. Não me pode, podes, é claro que podes, isto é uma figura de expressão. Tu não me podes fazer isto, porque isto aqui, isto são 2 golpes Mas, mortais. Bom, mas é importante. É mas importante até pronto, já porque lá vamos ao fala da Silvão Europa Teixeira. na sua Ma- parte multifacetada. Mas Eh, este acertaste em cheio, porque a Nete avec Homero, não é? Um verão com Homero, isto infelizmente, isso por acaso, devo dizer, não está traduzido em Portugal, mas há uma tradução em português do Brasil desse livro. O que só nos envergonha ainda mais, porque Portugal insiste em não traduzir autores extraordinários como esse. Aliás, o Tesson em Portugal só tem um único livro traduzido e nem sequer é dos melhores deles, e eu que sou um fã sim. incondicional dele. E aliás, que o conheço, e já falei com ele até mais que uma vez. O que é que ia dizer? Não, mas diz, puxaste logo do Sylvain Tesson, isto nesta casa era. O Já Sylvain me Tesson rendi. liga um bocadinho ao que eu estava a dizer no início, que a Europa é Totalmente. multifacetada, e por isso aquelas pessoas, por exemplo, que só falam a Europa é biológica, é caucasianos, estão completamente enganados, porque, por exemplo, se temos um ADN em comum, os europeus do norte da Europa não têm o mesmo ADN dos portugueses e dos gregos, e a Europa é multifacetada porque a Europa do Sol, da Grécia, da Espanha, da Itália, é parecida e ao mesmo tempo é tão diferente da Europa nórdica. E nós, nessa Europa de que ele fala no Anité avec Homer, percebemos que os europeus, dizem as lendas, vêm do norte da Europa, que eles falam no sol de 6 meses e na noite de 6 meses. Era, aliás, uma das teorias do Jean Audry, que Exatamente. os primeiros Última povos Thule. indo-europeus vinham mesmo do extremo norte da Escandinávia, mas o facto de descobrir um espaço geográfico diferente, por isso a Europa é também um espaço geográfico. É tudo, é a Sim. língua, Sim, é a sim, sim, sim. religião, são Faltou as isso, é que é etnias muito importante também. e é um espaço geográfico. E o espaço geográfico da Grécia influenciou completamente o pensamento dos gregos. E é engraçado é que quando eu li o livro, eu pensei, os gregos das ilhas, mas isso parecem uns beirões aqui da Beira Baixa, onde estava 40 graus. É exato o Sol, a maneira como o Sol incide no planeta Terra. E agora vou gozar um bocadinho há tipos de direita também que acreditam na Terra plana, tipos assim um Epá, por bocadinho favor, malucos, os Ansoral Jeremy, e assim, com sim. o Olan Soral completamente malucos. A própria Vamos incidência do passar isso à Sol, frente. vamos passar isso à frente, exato. Muda completamente a percepção das coisas, mas há uma coisa engraçada, tanto dos escandinavos para os gregos. E ela é uma página onde fala nisso, é que para todos os europeus existe sempre essa procura no meio da eternidade de deixar a sua marca. Ou seja, Sim, no meio sim. de coisas eternas como o Sol, que vai sobreviver bilhões de anos, existe sempre essa vontade dos europeus, no meio da nossa insignificância da vida humana, que no máximo vivemos 100, 110 anos com sorte, é deixarmos a nossa marca. E é uma coisa que eu gosto muito, as frases de que ele fala num livro, no meio desse oceano calmo, calmo por vezes, da Grécia, desse sol esmagador e desse calor, houve homens que lutaram para deixar a sua marca no tempo. Isso é uma coisa que eu adoro. Mas quando ele fala da Grécia, eu digo, mas é incrível. O sol da Grécia é o sol de Portugal. E a maneira de estar para a vida dos gregos, mas além parece estar a falar dos marinheiros portugueses, que também queriam, claro, muitos foram à procura da fortuna, mas muitos marinheiros portugueses, tal como os gregos, foram à procura simplesmente da verdadeira fortuna. Agora não da fortuna de dinheiro, Exatamente. mas da É, fortuna de que fortuna em falavam latim. os latins. E é por isso que eu adoro esse livro agora, e vai ficar aqui, está à minha frente, agora, a partir de agora é dos meus livros preferidos. E outro livro é Petit traité sur l'immensité du monde, são pensamentos do Sylvain Tesson, eu acho que devia ser o primeiro livro que haviam de traduzir, e é sobretudo uma crítica moderna. Nós gostamos de dizer, é uma coisa que me enerva quando as pessoas dizem o mundo é pequeno, quando alguém conhece, estão ambos em Lisboa e ambos são os avós eram da Beira Baixa, o mundo é pequeno, não, o mundo é vasto. E o Concílio Levantação diz, é vasto para quem tem olhos para ver o mundo e quem tem um cérebro para perceber o mundo. O mundo é vasto da sua diversidade, é uma coisa que a esquerda gosta muito de dizer, a verdadeira diversidade, as línguas, e uma língua é uma nação, a verdadeira diversidade na maneira de ver, das religiões, de ver o mundo, de ver o que é coragem,
o que é o amor, o que é a honra, o que é a família, que é diferente de civilização para civilização. Uma civilização não é um local diferente num planeta, as civilizações Ah, são sim. planetas diferentes. E é uma coisa que eu gosto muito no livro, é um livro para os francófonos que eu aconselho, Petit Traité sur l'immensité do mundo, porque há lá uma crítica do mundo moderno que destruiu a magia. A magia pode não existir, mas existe. Existe para quem a consegue ver. Os islandeses ainda acreditam em fadas. Eles sabem bem no fundo que as fadas não existem, mas para quem quer, elas existem. E é uma coisa no mundo moderno. Eu, como o Eduardo sabe, eu adoro conquista espacial. Eu escrevi até artigos científicos sobre a indústria espacial em Portugal e em França. A ciência é tudo, mas é preciso haver magia no mundo. E é o que ele diz no livro. Para quem quer e para quem tem olhos, a magia existe. Simplesmente, se calhar, não é aquilo que as pessoas pensam que é. Oh, Jéssica, isto é a melhor conclusão que podia haver. Bem, tu, tenho de dizer-te, desarmaste-me com o Sylvain Tesson, ou seja, desarmaste-me com a minha própria arma. Eu ia falar de outro livro, mas não vou. Ainda por cima, já estamos avançados no tempo. Tu tiveste uma belíssima conclusão. Falaste nas fadas e na magia e não podia ter sido melhor. Aliás, o Tesson tem um livro lindíssimo que se chama Avec les Fées, Exatamente. E é por isso mesmo. que é na costa céltica da Europa, e eu, da primeira vez que falei com ele, disse-lhe, em Estrasburgo, disse-lhe, bom, meu amigo, não falta aqui Portugal neste livro. E ele respondeu-me, sim, pois falta. E eu disse, olha, eu tenho pena que nunca tenhas feito um livro em Portugal, porque eu gostava de ver Sylvain Tesson em Portugal. E ele respondeu-me, eu estive em Portugal, estive nos Açores, a escalar. E eu fiquei, pronto, eu não podia, depois falei um bocado com a editora dele e não podia, a conversa tinha que terminar. Eu fiquei sempre com esta curiosidade, será que Portugal vai figurar num dos livros dele? E aconteceu, ou seja, no último livro dele, que saiu este ano, que se chama Les Piliers de la Mer, os pilares do mar são aquilo que nós chamamos leixões ou rocas em português, e que ele andou a escalar pelo mundo inteiro, foi um livro já foi sendo escrito ao longo de muitos anos, e que ele dá nomes a cada um destes pilares que escala. Ele sim fala em Portugal e de facto fala nos Açores, onde esteve, e dá o nome do pilar que escalou nos Açores, o Fernando Pessoa. E o que é claro que é uma honra, e eu depois tive a ocasião de dizer isso mesmo, pronto, em Paris, da última vez que lá estive, e disse-lhe que tinha não gostado não só do livro, como a referência a Portugal, claro, e foi muito bem. Bem, não podíamos ter acabado melhor com um autor que eu gosto muito, como toda a gente sabe. E só queria dizer um terceiro livro, mas E, eu não vou não, ter tempo de falar ainda, dele, mas que é o Reinos Desaparecidos do Norman Davis. então, eh, pronto, já que- estragaste-me aqui a nossa pois. linda conclusão. Mas que também tem a Mas, ver com a mas pronto, conclusão. então, mas já agora, Jeremy, damos mais aqui um minuto, mas tem que ser mesmo Hum. só um minuto, senão isto depois fica muito longo. Não, Porque simplesmente. eu tenho esse livro, comprei, mas ainda não o li. Que me dizes dele, já agora, para É avivar um a minha livro muito bom, curiosidade. fala desses reinos desaparecidos, alguns que duraram muito tempo, como o Reino Bizantino, mas depois a minha parte preferida é de pequenos reinos, um deles que era no norte da Inglaterra, entre a Escócia e a Inglaterra, que durou provavelmente 50 anos, e dizem que até pode ser o reino do grande rei Artur, que foi um reino que durou muito pouco tempo, no fim Ah, do Império Romano, entre o fim do Império Romano e o início da época medieval, que é uma época que me interessa. Foi uma época terrível, até a nível de mudanças muito climáticas, bem, houve muito um bem. vulcão, houve um colapso total, e como os europeus conseguiram sobreviver a este colapso total, e pouco tempo depois ainda houve as invasões muçulmanas, e é sempre uma coisa que eu gosto. Pequenos reinos perdidos no norte da Europa, que sobreviveram um pouco tempo, mas como as pessoas sobreviveram ao colapso destes reinos, e que tem muito a ver com o atual colapso do Ocidente, e falo mesmo do Ocidente, Europa e Estados Unidos, porque para mim os Estados Unidos é uma extensão da Europa, por mais que eles não queiram, e como eles conseguiram sobreviver, porque sabiam quem eram e para onde iam. Quem sabe quem é, sabe para onde vai. Bem, muito bem. Afinal, eu pensava que me tinhas estragado a conclusão, mas tu ainda fizeste uma melhor. Bem, eu aí só vou dar um ponto que eu não concordo, que, bem, os Estados Unidos são uma projeção da Europa, que eu acho que é uma coisa um pouco diferente. Mas sim, há uma mensagem muito importante na tua última intervenção, que é recusar o fatalismo. E isso era aquilo que dizia o nosso Dominique Venner, e é a Exato. mensagem que devemos deixar. E eu insisto
naquilo, aliás, que já escrevi, que já disse muitas vezes, Europa não é o passado, é o futuro. Exato. Jeremy, muito obrigado, Obrigado. por este episódio. Temos que fazer outro, é o que isto quer dizer. Daqui a uns tempos temos que voltar, porque ficou muito por dizer. Mas desta vez é tudo. O meu nome é Eduardo Branquinho. Este é o podcast de Ideias da Contracorrente. Já sabem, no final de todas as emissões, eu peço que sigam a Ideias da Contracorrente nos vários locais online onde podem encontrar, seja ele o Facebook, Telegram e principalmente no YouTube. Até ao próximo episódio.